Olá, meu nome é Daniel, estarei apresentando o trabalho de energia solar fotovoltaica sobre o aplicativo Radiasol. Então, inicialmente, a energia solar ela se revela uma importante aliada dos brasileiros, sobretudo dos empresários, além de ser uma fonte renovável e não degradar o meio ambiente, ela possibilita que os consumidores reduzam drasticamente os valores gastos com a conta de energia. Vale ressaltar que a eficiência de um sistema fotovoltaico ela depende de vários fatores. Por isso, antes de instalar um sistema fotovoltaico, é muito importante fazer o dimensionamento de energia solar. Então, o objetivo desse trabalho foi desenvolver mapas de distribuição de radiação solar em função dos ângulos de azimuth e de inclinação, e analisar estes ângulos, a influência que eles têm na disponibilidade do recurso solar por unidade de área. Então, para fazer esse estudo da distribuição de radiação solar, foi utilizado o software Radiasol, em que nele conseguimos escolher a cidade em que queremos avaliar a inclinação do módulo fotovoltaico. Então, depois foi escolhido 2 pontos do mapa, com coordenadas geográficas bem distintas entre si, para entender como a latitude vai influenciar na distribuição de radiação. Então, o primeiro ponto que nós escolhemos foi em Campina Grande, na Paraíba, que é mais próximo da linha do Equador, e o segundo ponto foi Florianópolis, que é um pouco mais afastado, ao sul da linha do Equador. Então, deixa eu mostrar aqui o software, Esse é o Radiasol. Então, eu inicialmente utilizei a cidade de Campina Grande, a gente vem no desvio azimutal e na inclinação do módulo fotovoltaico, dá um probleminha. Então, inicialmente a gente começa com desvio azimutal de 0 e a inclinação do módulo de 0. Clica em confirmar e ele vai dar um gráfico para a gente. Clicamos em gráfico de barras e tabela de dados. Então ele vai dar essa tabela de radiação, uma média, em quilowatt-hora por metro quadrado por dia. Então o que a gente faz? Seleciona todos os dados de todos os meses, copia e coloca no gráfico, no Excel. O Excel está aqui, certo? Então, os primeiros dados, eles foram colocados aqui. O azimuth a gente vai variar de 30 em 30, e a inclinação de 15 em 15. Então, a gente colocou todos os dados aqui para Campina Grande, e depois todos os dados da mesma coisa, azimuth 0, inclinação 0, azimuth 30, inclinação 0, azimuth 60, inclinação 0, e assim vai. Depois aqui nós temos o azimuth 0, inclinação 15, azimuth 30, inclinação 15. Então a inclinação vai variando de 15 em 15. Então nós colocamos todos os dados aqui de Campina Grande e de Florianópolis. No segundo gráfico, na segunda página, a gente copiou apenas esses últimos valores aqui, esses últimos valores, para fazer uma média. Então a gente vai para o gráfico de médias, colocou todos os valores do ano dos 12 meses, e dividimos em 4, que representam as 4 estações do ano. Outono, primavera, verão e inverno. E com isso a gente fez o gráfico de temperaturas. Se analisarmos o gráfico de temperaturas, para Campina Grande, no verão, a gente observou que os valores estão mais próximos, os valores de radiação estão mais próximos do azimuth
de 180, lembrando que esses dois lados aqui são espelhados, de 0 a menos 180 e de 0 a 180, eles são espelhados. Então, o maior valor está no azimuth de 180 graus, né, com uma inclinação de 15 graus. Então, a gente verifica, na verdade, está em 150 graus, né, esse é o valor, com uma inclinação de 15 graus. A gente percebe que a irradiação é melhor com esse azimuth e com essa inclinação, azimuth de 150, né, e uma inclinação de 15 graus. Para Florianópolis, na mesma estação do ano, a gente verifica que a inclinação é de 15 graus e o azimuth de 0 graus. Então, a gente percebe que o melhor valor se encontra numa inclinação de 15 graus com azimuth de 0 graus. Voltamos aqui para Campina Grande. No outono, né, percebemos Campina Grande, no outono, a inclinação de 30 graus, e o azimuth 0. Então, a gente percebe que este, né, é a melhor angulação para a receptação da energia solar, dos raios solares, da radiação solar. No outono de Florianópolis, a gente percebe que o valor mais alto está no azimuth de 0 graus, né, e uma inclinação de 45. Inclinação de 45, o azimuth 0. Voltando para Campina Grande, no inverno, a gente tem que o melhor valor, ele encontra-se numa inclinação de 30 graus, né, com azimuth 0. 30 graus, azimuth 0. Esse é o melhor valor de radiação. Para a mesma estação, inverno, em Santa Catarina, em Florianópolis, a gente percebe que a irradiação total é bem menor, né, do que Campina Grande. E o melhor valor está com a inclinação de 45, né, inclinação de 45 e o azimuth 0. Então, esse é o melhor valor. Voltando para outra estação de ano, em Campina Grande, a gente percebe que na primavera, né, a inclinação de 15 graus e o azimuth 180. É onde há uma melhor distribuição, né, da radiação solar, uma melhor absorção. Então, estamos com valor de 6,10. Para a mesma estação, na primavera, em Santa Catarina, na cidade de Florianópolis, a gente percebe que o maior valor se encontra com 5,60, 61, 63. Percebemos que azimuth 0, na primavera, né? Florianópolis, inclinação de 15 e azimuth 0. Né? É o melhor valor. Então, se nós observarmos, né, a gente sabe que como Campina Grande está mais próxima da linha do Equador, se nós observarmos num geral aqui, a gente percebe que a distribuição de radiação para Santa Catarina e para Paraíba, né, que é Campina Grande e Florianópolis, Florianópolis tem um grau bem mais baixo de receptação, né, de radiação solar, visto que Campina Grande tem uma disponibilidade de radiação solar muito maior, porque está mais próximo da linha do Equador e a angulação do Sol está mais elevada, né? Então, se nós observarmos agora aqui na média anual, a gente percebe que para Florianópolis e para Campina Grande, né, a radiação que recebemos é bem mais baixa em Florianópolis do que em Campina Grande. Percebemos aqui, ó,
uma média, né, anual, a gente percebe que ficou entre o azimuth de 0 graus, né, com a inclinação de 15, então é uma média, né? E para Santa Catarina, o azimuth de 0 para uma inclinação de 30 graus, certo? Então, mais ou menos, né, era essa a ideia do gráfico, do trabalho, né? Com esses dados, a gente pode observar o quão importante, né, é observado a localização de instalação de um módulo fotovoltaico e analisar a quantidade de distribuição de radiação solar, né, daquele local em que o estudo foi feito, que tem uma boa eficiência, né, na produção de energia elétrica. Então, por isso que a importância desse estudo, né, para saber em que local que vai ser colocado uma placa solar, né, um módulo fotovoltaico, e a angulação, né, a inclinação e o azimuth, para que tenha um melhor rendimento, né, um aproveitamento melhor da radiação solar, certo? Esse foi o meu trabalho, né, a ideia geral da apresentação era essa. Muito obrigado pela atenção, né, e até breve.